Pai nosso, te adoramos e te glorificamos, meu Pai, por mais este momento de oração que estamos diante de Ti. Toda honra, glória, louvor e exaltação a Ti pertence, uma vez que não há Deus além de Ti. Tu és perfeito, soberano, grandioso, maravilhoso, majestoso. O Senhor é nossa força, nossa esperança e confiança estão em Ti. Somos humanos, somos pecadores, mas Te servimos de coração, porque o Senhor é real, o Senhor é fiel, o Senhor é verdadeiro, o Senhor está acima de todas as coisas. Recebe minha adoração, elucida nossa mente, ajuda com que a gente possa ministrar uma palavra de vida e ao mesmo tempo clamar a Ti com toda a força do nosso coração. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Muito bem, graças a Deus, mais uma vez, hoje, 1º de novembro de 2025. Oração a toda hora, que é o nome do nosso tema de todos os meses. E o tema específico é como Jesus Cristo é mencionado nas cartas de Paulo do Novo Testamento. Nosso subtema hoje ainda está na carta aos Coríntios, a segunda carta. Paulo escreve sua segunda carta à igreja de Corinto. Ele saúda os crentes com bênçãos de graça e paz. Ele compartilha alguns de seus sofrimentos por causa do Evangelho, mas declara que todos temos um Deus de misericórdia que nos consolará em nossos sofrimentos. Seremos libertos desse sofrimento por um Deus que nos ressuscitará dos mortos. Hoje estaremos falando da visão geral da carta. Nossos versículos de ouro diz assim: porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós, se fez pobre para que pela sua pobreza enriquecesses. Mas para a igualdade que neste tempo presente a vossa abundância supra a falta de vós outros, para que também a sua abundância supra a vossa falta e haja igualdade. Como está escrito, o que muito colheu não teve de mais, e o que pouco não teve de menos, pois zelamos o que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. 2 Coríntios 8, versículo 9, 14, 15 e 21. Nossa verdade inquestionável dessa identidade de Jesus em 2 Coríntios é multifacetada, mas sempre centrada em sua posição única como o Messias divino, o Senhor soberano, o caminho exclusivo para os céus e a salvação e a glória de Deus. Olha, são tantas coisas, né? Que coisa maravilhosa o nosso Senhor. Nossa leitura de destaque diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus, que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Caia, graça e paz da parte do nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo, porque é o Filho de Deus. Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim, e Silvano, e Timóteo. Não foi assim e não, foi sim. Não foi sim. E não, mas nele houve sim. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele. O amém, para a glória de Deus, por nós. Mas o que nos confirma, bendito seja o nome do Senhor, que nos confirma convosco em Cristo, e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu penhor do Espírito em nossos corações. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 2, verso 1, 2, 19 a 22. A nossa leitura bíblica também está em 1 Coríntios, mas agora no capítulo 4, 2 Coríntios, melhor falando. Diz assim: pelo que, tendo este ministério segundo a misericórdia que nos foi feita,
Não desfaleçamos, antes rejeitamos as coisas que envergonham e se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus, e sim nos recomendando a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos que não têm, nos que não creem, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória que é a imagem de Deus. Olha a luta do adversário para que a gente não creia, para que a gente não faça a coisa certa, né? Aceitando a Jesus, o chamado de Deus, a vontade de Deus. Porque não vos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Ou seja, nada eles fazem, nada os discípulos se vangloriavam, nada era deles, todos os milagres e maravilhas e palavra maravilhosa que eles recebiam era de Deus, e eles entendiam que isso gerava neles um privilégio muito grande por participar. Aí diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do nosso Senhor Jesus Cristo no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos, e assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vocês a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: criei, por isso falei, nós cremos também, por isso falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará por Jesus Cristo e nos apresentará convosco. Glória a Deus. 2 Coríntios capítulo 4, verso 1 a 14. Nessa segunda epístola dos Coríntios, o apóstolo Paulo identifica Jesus usando uma variedade de títulos e descrições que destacam sua divindade messiânica, senhorio e seu papel central de reconciliar o homem com Deus e trazendo a salvação a toda a humanidade. É para todos, não quer dizer que todos vão ter, mas é para todos. Todos que tomam posse, todos que oram, todos que consagram, todos que vivem pela fé, todos que se dobram diante de Deus, que recebem, que se humilham, que se arrependem do seu pecado. As principais formas como Jesus é identificado incluem Jesus, o Cristo, ou Cristo Jesus. Este é o título mais comum, usado logo na abertura da carta. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Aparece tanto Jesus como Cristo, né? Cristo, que do grego é Christos, significando ungido, ou Messias, sublinhando o cumprimento das promessas divinas sobre Jesus. Também como Senhor, como foi na primeira carta, Paulo frequentemente se refere a ele como o Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios, capítulo 1, 2, 2 Coríntios, capítulo 4, 5. Este título implica autoridade divina e soberania sobre as pessoas e sobre o universo. Também Filho de Deus, que ele repete na segunda carta aquilo que ele falou na primeira a respeito de Jesus. Paulo afirma explicitamente que Jesus é o Filho de Deus. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 19. Enfatizando sua natureza divina e seu relacionamento único com o Pai. A imagem de Deus, em 2 Coríntios 4:4, Paulo descreve Cristo como a imagem de Deus. E a Bíblia já diz, né? E vimos a glória como a glória do unigênito Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai, né?
a imagem de Deus, indicando que Jesus é a representação viva, visível e perfeita da glória de Deus. Jesus também é considerado o sim de Deus, porque o sim de Deus. Paulo usa uma metáfora poderosa em 2 Coríntios, dizendo que em Cristo todas as promessas de Deus são sim, ou seja, nele todas as promessas divinas encontram seu cumprimento e confirmação. Então, é como se tudo que tivesse falado a respeito do Messias e da vinda do Salvador, da redenção do homem, viessem e cumprissem Jesus. Veio tudo cumprir em Jesus. Tudo fechou em Jesus. Então Jesus é o sim de Deus para a humanidade. A humanidade precisava de um Salvador? Sim, Jesus é esse Salvador. A humanidade precisava de um advogado que advogasse suas causas? Sim, a humanidade precisa de um advogado e Jesus é esse advogado. Bendito seja o nome do Senhor. A humanidade precisava de um redentor? Sim, e ele, Jesus, é o nosso redentor. A humanidade precisava de um enviado, alguém que viesse direcionado para resgatar, para salvar, para libertar. Sim, a humanidade precisava e Jesus é este sim. Enfim, a gente passaria a noite toda dizendo sobre este sim. Ungido de Deus, associando o título de Cristo. Esta descrição reforça que Jesus foi escolhido e capacitado por Deus para essa missão de redenção. Aquele que se fez pobre. Paulo descreve a humanidade e o sacrifício de Jesus em 2 Coríntios 9, 8, 9. Pois conheceis a verdade de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza a gente pudesse enriquecer. Olha que maravilha, né? Jesus, em vez de descer na terra como vingador, como aquele que vem salvar a humanidade, destruindo. Não, Jesus veio para vencer na própria carne o pecado, para mostrar para o homem que é possível vencer o pecado, para mostrar para o homem que ele não pode desistir de lutar, para mostrar para o homem, para a mulher, né, que ele fala homem, a gente fala no sentido genérico, ou geral, a mostrar que nós não podemos nos associar ou ficar presos no erro, na maledicência, na maldade, no ódio, na amargura, em qualquer desejo de vingança. Nós podemos nos livrar dessas coisas se crermos no poder e no nome de Jesus. Ele é mediador da reconciliação. Jesus é aquele que une o homem a Deus, o meio pelo qual a pessoa se reconcilia com Deus e consigo mesmo, porque Jesus não é somente aquele que nos leva a Deus, mas aquele que nos faz refletir as nossas fraquezas, nossos desejos, nossa carnalidade, mas aponta não para a desistência, não para o fracasso, mas para a vitória, dizendo: você pode vencer, você é capaz de vencer, você é capaz de sair dessa situação. Jesus também, Paulo descreve em sua carta, a segunda igreja de Corinto, dizendo: ele saúda os crentes com bênção e graça e paz. Ele compartilha algum de seus sofrimentos por causa do evangelho, mas declara que temos um Deus de misericórdia que nos consolará em nossos sofrimentos. Seremos libertos desse sofrimento por um Deus que ressuscitou dos mortos e que por ele ressuscitar ele também nos ressuscitará. O privilégio da existência, da vinda de Jesus, do poder de Jesus, da graça de Jesus, não é para ele, é para nós. Porque ele venceu por nossa causa, ele venceu para mostrar o caminho, ele para mostrar uma direção. E ele é o caminho, a verdade e a vida. E só podemos ir ao Pai por ele. Paulo começa a sua carta apresentando a si mesmo como autor. Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo, de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e Timóteo, nosso irmão. Então, ele não só
apresenta que ele é autor, mas ele apresenta que Timóteo participou dessa autoria, participou escrevendo a carta de alguma forma, né? O Timóteo, quando Paulo não podia, Timóteo vinha e escrevia, ajudava Paulo, até mesmo dava algumas situações que ele sentia do coração para Paulo transcrever para os coríntios. A igreja em Corinto foi plantada por Paulo, já falamos isso ontem, em Atos 18. Ele passou 18 meses plantando e estabelecendo a igreja lá. Como Atos explica, 18 explica, ele começou na casa de Tício, justo, cuja casa ficava ao lado da sinagoga judaica. Não há registro de quantas igrejas domésticas foram estabelecidas ou quantos seguidores de Cristo haviam quando Paulo deixou Corinto. Mas Atos 18:8 nos dá uma ideia. Cristo, chefe da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, e muitos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Atos 18:8. Veja que não foram poucos, foram muitos. Então, já quando Paulo sai, não volta mais para lá, mas ele deixou uma multidão de pessoas que servia a Deus. Esses 18 meses que ele passa na cidade, ele não passa passeando, ele não passa curtindo, ele não passa usufruindo da beleza natural, ele não passa aproveitando o Corinto, porque é um centro comercial, um centro próspero, uma cidade muito rica, e ele não passa vivendo isso. Aliás, o que mais nós perseguimos nessa vida é o desejo de termos coisas, de vivermos bem, de estarmos num lugar bonito, de estarmos num lugar próspero, de viver essa prosperidade, de ter prosperidade. Mas Paulo passou esse tempo todo pregando nas sinagogas e pregando nas casas, anunciando Jesus e apanhando por isso. Como ele diz lá no texto que nós lemos, ele fala sobre esse questionamento, essa situação, né? Quando ele diz aqui, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Por quê? Porque muitas vezes isso tem levado muitos cristãos a abandonarem a fé. Porque não dá certo, porque eu estou atribulado, porque eu sou perseguido, porque falam mal de mim, porque fulano não me entende, não me valoriza, não me aplaude, não foi com a minha cara, olhou com a cara feia para o meu lado, né? Me ignorou, não falou comigo, e por isso é motivo de deixar a casa do Senhor ou o centro de adoração por qualquer coisa. Quando, na verdade, Paulo sofreu perseguição, sofreu quarentena de açoite, não foi uma vez. Sofreu prisões, perdeu sangue. Chega uma vez que ele passou, ele foi tido como morto. Eles se convenceram que eles tinham matado Paulo, estavam felizes da vida. E teve uma vez que convidaram-se umas pessoas jejuando com o objetivo de, antes de terminar o jejum, eles matassem a Paulo, porque Paulo incomodava. Como nós falamos ontem, a brigalhada e a discordância dos coríntios, depois que Paulo manda a primeira carta, surge alguém lá que já congregava, mas que discordava que Paulo fosse apóstolo. Ou seja, questionasse a autoridade apostólica de Paulo. E Paulo disse ainda que ele fosse o menor dos apóstolos, o abortivo, mas nem por isso ele deixaria de perder a graça, porque foi ele que Deus usou para trazê-los a Cristo. Isso por si só já tem um valor inestimável. Nós chamamos isso no nosso linguajar de pai na fé. Você já pensou você rejeitar seu próprio pai na fé? A pessoa que gerou? A gente vê hoje essa brigalhada entre convenções aqui do Pará, não considerando e valorizando a igreja mãe, né? Porque houve
erros, houve falhas de várias pessoas dentro dela. Mas não é a noiva que está errada. Não, a noiva verdadeira, ela está prudente, ela está servindo. O que erra dentro das igrejas, das denominações, das comunidades cristãs, são as pessoas. São as pessoas que não sabem viver o evangelho, não sabem viver a verdade, não sabem praticar a verdade, não honram a verdade. Aí sim, então essas pessoas merecem passar por situações. Mas e as que andam direitinho? As que falam a verdade, que vivem a verdade, que cantam, que louvam, que adoram? Essas pessoas são lançadas fora, são lançadas junto como lixo? Não, aí não dá. A gente precisa ser sensato para não cometer tal ato, né? Então nós precisamos entender essa questão e valorizar a grandeza de que Deus, quando chama, ele apoia. Muito bem. Corinto era localizado na Acaia, né? Que é a Grécia, na Grécia, situada no istmo é só ver no mapa, né? Corinto também, nós já sabemos, ele é a cidade localizada e mais importante centro comercial do Mar Egeu, né? Entre o Mar Egeu e o Jônico. Era uma cidade antiga, datada dos anos 800 a.C. Os romanos haviam destruído a cidade em 146. No entanto, Júlio César a estabeleceu de novo como colônia romana em 44 a.C. Quando Paulo chegou, provavelmente por volta dos anos 50, Corinto talvez fosse considerada uma das cidades mais importantes do Império Romano, juntamente com Roma, Alexandria e Antioquia, conforme descobrimos mais adiante na carta de Paulo. Declara-se apóstolo de Cristo. E esta é uma descrição intencional e controvérsia. Após Paulo deixar Corinto e ver o crescimento e desenvolvimento da igreja lá, ele ficou ciente de que algumas dores deu crescimento. Podemos ver algumas dessas dores abordadas na primeira carta escrita por ele. E os irmãos, provavelmente depois de receber relatos sobre a aceitação de sua primeira carta, Paulo tomou conhecimento e foi outras influências externas que causaram a confusão. Paulo notou que não era somente interno. A igreja não estava só errada internamente, mas a igreja era influenciada externamente. Ou seja, a gente tem parente que não aceita nunca o evangelho. A gente tem amigos que não aceitam o evangelho e nem por isso nós vamos nos afastar dessas pessoas. Mas elas trazem influência. De alguma forma, quando acontece um problema, elas entram lá e querem brigar, e querem contender, e querem jogar na justiça. E Corinto vivia essa situação, né, da vergonha, do escândalo, do pecado, porque, de uma certa forma, a igreja ela é influenciada, sim, pela comunidade. Não deveria ser, porque a igreja não é o produto do meio ambiente ou do ambiente. A igreja é um produto do céu, né? Edificarei a minha igreja, disse Jesus, e as portas do inferno não prevalecerão. Então ela foi edificada por Cristo, ela surgiu do poder de Cristo, da graça de Cristo, do amor de Cristo. A igreja é o nosso lugar de adoração também. Algumas dessas influências eram dirigidas por Paulo pessoalmente em particular. Alguns questionavam a sua autoridade apostólica, mas ela era genuína. Assim, a segunda carta aos Coríntios, talvez a carta mais pessoal de Paulo, escrita para a igreja. Sua integridade pessoal, em 2 Coríntios 1, 12 a 24, a sua autoridade como apóstolo, no capítulo 4, estavam sendo questionadas por estranhos. Já pensou? A pessoa se esforça, se dedica, ama, trabalha e depois é jogado fora.
depois é intimidado e depois deve vencido pelo voto de alguém que se acha no direito de dizer que aquela pessoa não é mais digna, não pode ser honrada. E a Bíblia diz: a quem honra, honra. A gente precisa valorizar aquele que Deus usou para abençoar a vida da gente. Não importa que a gente tenha alguns motivos de discordância, é nosso direito, mas não é nosso direito deixar de honrar quem merece honra. Que Deus possa nos ajudar a entender que não podemos atacar as pessoas. Paulo dizia: mas o Senhor disse-lhe: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe é necessário padecer pelo meu nome. Isso foi dado a Ananias, quando o Senhor mandou Ananias lá na casa onde estava Paulo, depois dele ter caído do cavalo, depois de ter tido um encontro com o Senhor Jesus. E Ananias questionou muito a Deus, mas Deus disse: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. E Paulo fala na carta que ele tem esse tesouro de Deus dentro de um vaso de barro. Ele se sente um vaso de barro, um vaso perecível, alguém que pode fraquejar e quebrar também. Mas aqui Deus diz que ele é um vaso escolhido por Deus. E ele não diz que tipo de vaso, se ele é de barro, se ele é de... Paulo tinha a humildade de entender que ele não era lá essa grandiosidade, porque como pecador a gente não pode se considerar melhor do que os outros. A gente precisa se considerar privilegiado. Então que Deus nos abençoe, Deus ajude você também a entender que você é um vaso de Deus. E olha, tudo que essa profecia fala através da Ananias, que o Senhor fala para Ananias, cumpre na vida de Paulo. Ele foi aos reis, realmente, ele foi ao Sinédrio, ele foi diante dos discípulos, porque ele nem conhecia os discípulos, né? Ele também foi e se tornou um dos grandes pregadores, tanto a judeus como a gentios. Então, tudo aqui se cumpre. E olha, isso aconteceu quando Paulo nem sabia ainda a grandiosidade do que ele havia de sofrer e do que ele deveria enfrentar. Mas tudo isso Deus prometeu e a coisa aconteceu. Isso com muito sofrimento, derramamento de sangue, perseguição, angústia e muito trabalho, porque ele construía a sua própria tenda, construía tenda para sustentar seu ministério, diferente de muitos de nós, que hoje vemos as pessoas pegarem o dinheiro, usurparem o dinheiro para se autopromover, para fazer coisas que nós não vamos comentar aqui, que Deus sabe. Oremos ao Senhor. Senhor, mais uma vez estamos diante de Ti, Te adoramos, Senhor, e esta é a oração da fé que fazemos agora, te pedindo, segundo a Tua compaixão e misericórdia, que nos escute. Olhe o coração de cada pessoa que escuta, que está orando conosco, que está clamando, que está confiando, que está se colocando a Teus pés, que está arrependido, que entende que é um pecador e necessita de Ti, que passa também por essa questão do sofrimento que Paulo comenta aqui, que muitas das vezes ele passou por coisas terríveis, mas ele não desistiu, não desanimou. Ele dizia que ele trazia a mortificação no seu corpo. Veja aqui, meu Pai, que ele diz muito claro que em tudo ele era atribulado, mas não angustiado, perplexo, mas não desanimado, perseguido, mas não desamparado, abatido, mas não destruído, Senhor. Por que será ele fala isso? Porque ele vê o Senhor presente na sua vida todos os dias. O Senhor não se afastou dele. O Senhor não virou as costas. Mesmo quando ele estava na prisão, mesmo quando estava apanhando, não era porque ele estava sofrendo que o Senhor estava ausente. O Senhor estava vendo tudo. Mas o Senhor estava permitindo aquilo porque mais tarde aquilo ia resultar em frutos. As pessoas iam se arrepender, as pessoas iam entender. Hoje, Senhor, muitos de nós somos
é fruto desta luta, desta batalha que o Espírito Santo implanta no coração de muitas pessoas, ou implantou no passado, para que pessoas superassem a si mesmo, rejeitassem seu eu e se tornasse uma pessoa digna, lutando pelo valor do Evangelho, fazendo prevalecer teu nome, mesmo diante das tentações, dos aborrecimentos, das situações terríveis. Nós sabemos que aqui no Pará, muitos daqueles que começaram a pregar o Evangelho, meu Pai, sofreram, receberam tomatada podre, receberam ovo podre na cara, foram perseguidos, foram colocados, Senhor, pelos antigos, pessoas que não eram delegadas, mas que podiam, Senhor, prender em nome dos coronéis, e esses, Senhor, comissários, eles botavam as pessoas para lavar o sanitário, para comer coisa podre, para passar dias na prisão, sem direito a nada, só porque estavam falando do teu evangelho e discordando das imagens de escultura, discordando, Senhor, como Lutero, que discordou e colocou 95 teses, meu Pai, que hoje tem ajudado milhões de pessoas a crer, a amar, a te adorar, a te bendizer, a te conhecer e a entender que homens falham, Senhor. Não é porque estão na frente da comunidade cristã que não tem falhas. Todos nós somos humanos, somos carnais e que muitas das vezes, Senhor, não nos convertemos. Como dizia João, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Pai, muitos de nós precisamos de mudança no nosso caráter, na nossa personalidade, nas nossas atitudes, no nosso tratar com as pessoas. A maior luta de Paulo é para que as pessoas se amassem, se respeitassem, se valorizassem, honrassem umas às outras e honrassem teu nome acima de todas as coisas. Por isso, nesta hora, Senhor, eu quero te dizer de todo o meu coração, muito obrigado pelos que o Senhor tem curado, pelos meus filhos, minhas filhas, meus irmãos, meus cunhados, minhas cunhadas, por todos os meus amigos, por todos os meus vizinhos, por todos que gostam e não gostam de mim, Senhor, por todos a quem está chegando esta palavra, este áudio, o vídeo que a gente tem mandado. Oh Deus, nos ajuda, por favor. Nós temos lutado, Senhor, para que de alguma forma ajudar as pessoas. Perdoa nossos pecados em pensamento, palavras e obras, Senhor. Salva a igreja no Brasil. Salva a nossa nação, Senhor, do poder do inferno, do poder das trevas, do poder da corrupção, do poder do engano. As pessoas fazem o que fazem, Senhor, estão escondidas atrás das suas canetas, Senhor, e são capazes de qualquer coisa, até mandar matar, eliminar a pessoa, se for preciso, para que elas continuem onde elas estão, respeitadas, consideradas, mesmo que a maioria saiba da verdade. Eu te clamo pelo meu país, te clamo pela minha nação, te clamo pelas pessoas, pelas vidas, pelas pessoas que estão sofrendo nos hospitais, morrendo, Senhor. A míngua, porque não conseguiram o exame, é de 30, 90 dias, um ano, não conseguiram, Senhor, uma cirurgia, é de 6 meses, é 2 anos, e quando vão se tratar, a doença já tomou conta, Pai. Pai, só o Senhor sabe como é que está a nossa economia, como é que está, Senhor, o desemprego nesse país, como é que está, Senhor, as pessoas que estão necessitadas, carentes, as pessoas abandonadas, esquecidas à beira das estradas. Oh, Senhor, o Senhor pode mudar essa história. Recebe minha adoração e gratidão e o meu louvor, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Abençoa todas essas famílias que oram comigo, essa pessoa que está orando agora comigo, que ela receba o seu milagre, que ela receba a tua grande glória, a tua bênção no seu lar, na sua vida, na sua empresa, na sua batalha diária, ela tenha vitória. É o que nós pedimos em nome de Jesus, teu Filho amado.